Olá, eu sou Márcia Silveira, sou Head de Advocacy e Diversidade no Grupo L'Oréal no Brasil e meu negócio é levar impacto para todas as mulheres do Brasil no futuro por meio da diversidade do propósito. Olhar para essa questão, para essa diferenciação de ser uma pessoa, uma mulher negra em ambientes de negócio, com o olhar de que você é necessária, porque essa vivência é você quem tem. A mulher negra, ela é a maioria da população, mas ela ainda é a pessoa que menos ganha na escala, né, dos salários do Brasil. O trabalho e a educação foi o que sempre transformou a minha vida. Foi um turning point na minha vida de executiva, porque lá eu voltei a ser uma pessoa quase que uma empreendedora. Ninguém vai tirar o que você aprendeu e isso vai ser sua maior fortaleza em qualquer situação. Nossa convidada de hoje é uma mulher que é referência nos ramos de beleza e diversidade. Ela foi reconhecida como uma das 10 mulheres negras de destaque no Brasil em 2022 pelo site Mundo Negro e coleciona outros prêmios no currículo. Márcia Silveira atualmente é Head de Advocacy e Diversidade no Grupo L'Oréal no Brasil. Seu trabalho contempla a inclusão das causas étnico-racial, PCD, LGBTQIA+, gênero e gerações na economia criativa, por meio da gestão estratégica de influenciadores das marcas. Ela também integra o coletivo Conselheira 101, que inclui e forma mulheres negras para cadeiras de conselho. É uma honra, uma alegria ter você aqui, Márcia. Ai, nossa, adorei essa introdução. Tudo isso Dá uma olhada, assim, quanta coisa aconteceu nessa trajetória, né? E um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada. Bom, Márcia, você tem uma agenda intensa de trabalho, né? É uma pauta muito grande dentro da L'Oréal, né? Com a causa da diversidade. Conta pra gente, né? O que te move? O que te, né, faz pular da cama, segunda-feira, cheia de energia para dar conta da semana? Eu acho que nessa trajetória agora de estar dentro de uma multinacional, trabalhando com diversidade, que é algo que eu já vinha trabalhando há muitos anos, assim, sem ter o nome diversidade, mas já era uma função em outras empresas, me faz ter um propósito muito grande que é relacionado principalmente ao futuro do posicionamento das pessoas diversas no mundo, né? Eu penso muito quando eu estou trabalhando, quando eu estou realmente nesse dia a dia corrido, pensando ideias, engajando pessoas, influenciando para que todo mundo venha, né, a fazer parte dessa jornada, que cada um seja um agente da diversidade. Eu penso muito na minha filha, né, porque eu tenho uma filha de 13 anos, eu preciso que ela realmente tenha um caminho mais facilitado do que eu tive como uma mulher negra dentro da sociedade, sendo muitas das vezes a única pessoa negra nos espaços, né? Alçando esferas de poder com um caminho muito mais longo, né? Não foi tão rápido virar líder dentro de uma empresa, então isso também eu acho que eu gostaria que ela tivesse esse caminho facilitado. Então, assim, pessoalmente, eu penso muito ali nela, como eu posso fazer um mundo melhor por ela e fatalmente isso vai acontecer para a sociedade em si. Mas esse é muito do meu propósito de acordar todo dia e falar assim, o que a gente tem para fazer hoje? Vambora, vambora. Muito bom. Você falou de trajetória, né? Queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, né? Que foi coordenadora, foi gerente, diretora, hoje head de uma multinacional incrível que é a L'Oréal. Como é que foram esses primeiros passos, né? Como é que sucedeu a trajetória da Márcia? Eu costumo dizer que a liderança, ela foi me dada meio que a fórceps durante os meus 12 anos ali na escola, no ginásio, vamos dizer assim. Eu sofri uma situação de racismo na escola, por uns meninos que me chamavam de Stevie Wonder, e eu usava umas tranças no cabelo e eu achava que aquilo era muito ruim, muito chato ser comparado a um homem, mesmo Stevie Wonder sendo um super artista ali, incrível, né? Meu pai amava e tal, mas eu sofri esse racismo e aí a escola tomou uma medida de chamar os pais, corretiva, de letramento e tudo mais. Nessa época não tinha esses nomes que a gente hoje nomeia certinho na diversidade, né? Letramento e uma atitude corretiva, mas não tinha. E aí
esses meninos, no dia seguinte, depois dessa reunião dos pais, quando eu cheguei na escola para estudar e passei por eles, eles cantaram a música do Stevie Wonder. Né? Então, quando eu passava, eles cantavam I just called to say I love you. E aquilo era muito massacrante, porque... Quantos anos você tinha? Eu tinha 12. O que costuma se dizer, né? Que o racismo, ele vai mudando as tecnologias de ação. E isso é exatamente. Hoje eu não posso chamar ela de Stevie Wonder, mas eu posso cantar. Sim. Ninguém me impediu de cantar. Entendeu? E aquilo, assim, realmente era revoltante. E a diretora dessa escola, ela teve uma ação afirmativa, que é outro conceito de diversidade. Ela foi lá, intencionalmente, e me transformou na diretora do Grêmio. Na chefe do Grêmio, que escrevia o jornal da escola, que organizava os eventos da escola. E sem eleição, sim, ela determinou que eu ia ser essa pessoa. E isso foi uma atitude de muita inclusão. Me deixou muito inserida dentro dos grupos, eu comecei a ter um respeito na escola. E essa liderança, ela foi me dada. Então, sim, eu tive que segurar essa liderança. E muito nova, muito né? nova. Com 12 anos. E a partir dali, eu decidi que eu ia ser jornalista. Então, a minha faculdade foi muito seguida orientada por esse tipo de atitude dessa professora, dessa diretora. E a partir dali, como eu estava sempre em ambientes onde eu era uma figura muito diferente, eu fui trabalhar na Rádio Tupi, eu era uma das únicas pessoas negras da rádio. Depois eu fui trabalhar com esporte. Eu fiquei alguns anos trabalhando com assessoria de imprensa de várias modalidades esportivas, onde eu tive um líder que era só para ele que eu olhava, era um líder muito forte, era o Bernardinho. Eu trabalhei no time do Bernardinho, que era o Rexona Days, um time de vôlei feminino do Rio na época, e ele era tudo o que eu queria ser, inclusivo, ele era o cara que era o walk the talk, né, do exemplo, o cara que era preocupado com cada um do time na sua essência. Então ele não olhava o time como uma massa, ele olhava para cada um ali, aquilo meu olho brilhava para ver ele em ação. Mas ele não era um homem negro, ele não era, né, uma pessoa, uma mulher, homem, era homem. Então, assim, aquilo ali não era aquela representatividade toda que eu precisava para seguir em frente. Mas eu mirei muito nele. E depois eu fui trabalhar, dessa fase de esportes, eu fui realmente muito feliz nessa fase dos esportes, mesmo sendo mulher e trabalhando com futebol, com vôlei, enfim. Eu cheguei para trabalhar com beleza. Mas isso foi uma virada de chave depois de uma situação que eu passei, porque eu perdi um filho, um bebê de 3 meses de nascido. Esse bebê, ele sofreu um acidente em casa que ele broncoaspirou, né? Ele golfou e broncoaspirou e sufocou. E aquilo, no auge dos meus 20 e poucos anos, assim, aquilo foi uma tragédia, tragédia. E essa tragédia, ela me fez cada vez mais ter que ter a rédea da minha vida ali. Porque o trabalho e a educação foi o que sempre transformou a minha vida. Né? Eu sou de uma família que não é uma família de empreendedores, a gente tem até uma certa vantagem social, tanto é que eu sempre estudei em colégios particulares, né? A gente sempre teve esse foco no investimento na educação. E aí, nesse sentido, trabalho e educação, para mim, sempre foram a ferramenta de catapultar, de sair de crises, de... E aí, quando eu volto a trabalhar depois dessa situação, eu resolvo mudar a minha vida completamente. Eu saio dessa região do esporte e vou fazer uma pós-graduação, porque eu queria trabalhar com empresas, e eu caio numa empresa que é uma empresa incrível, que é o Beleza Natural. Sim. E aí, quando eu caio no Beleza Natural, era o salão que eu frequentava, um salão de beleza que eu frequentava. Eu achava aquela dinâmica mágica de um atendimento muito especial, completamente diferente do que existia no mercado. Eu sempre fui garota de salão. Eu adorava. Sábado ir pro salão, fazer unha, fazer cabelo. Mas o Beleza Natural, ele tinha uma dinâmica de atendimento, super produto único, super inovadora, um produto único, um processo patenteado, tinha um propósito incrível, porque assim, naturalmente, contratava pessoas de primeiro emprego, então ele fazia essa transformação social assim, acontecer de fato. Ele tinha muitos elementos que me brilhavam os olhos como consumidora. E aí eu apliquei uma vaga, lá fiquei insistente, lá passei um ano não passei, no ano seguinte eu fui lá e passei. E aí eu entrei para trabalhar com comunicação e eu cresci muito dentro.
muito guiada pelas duas empreendedoras, porque é isso que a gente fala quando a gente fala de diversidade, né? Não adianta você contratar pessoas negras, contratar pessoas com deficiência, pessoas acima de 50 mais, 60 mais, porque ali você não vai só fazer um número, você precisa de fato fazer a inclusão. Sim. Então você precisa que essas pessoas elas também estejam em esferas de poder dentro dos negócios, né? Porque senão aquela pessoa fica ali delegada a estar sempre na base da pirâmide dos negócios, e aí assim você não consegue fazer com que... Tem um teto de vidro, Isso. Né? Você não consegue fazer a movimentação e a real inclusão. E dentro do Beleza Natural, eu tinha a Leila Velez e a Zica Cis, que eram as donas do Beleza Natural, duas mulheres negras complementares ali, e que me estimulavam muito a ir além. Assim, eu era sempre estimulada a fazer mais, a mais e a mais com ela, e realmente olhar para essa questão, para essa diferenciação de ser uma pessoa, uma mulher negra em ambientes de negócio, com o olhar de que você é necessária, porque essa vivência é você quem tem. Sim. Então aquilo foi muito forte. Esse negócio foi um negócio que na década de 2000, né, os anos 2000, 2010, catapultou muito, foi investido, né, por um fundo de investimento que é o maior da América Latina. Então aquilo ali foi toda uma movimentação que os executivos da empresa que estavam lá naquele momento fizeram uma jornada de aprendizado enorme, eu era uma delas. E depois disso veio uma fase, que foi a fase da internacionalização da marca. E aí ali foi aí a grande virada de chave. Eu tinha acabado de fazer o MBA do COPEAD, que na verdade foi uma das formas que eu encontrei de lapidar essa liderança. Eu precisava de um título, né? Porque talvez as pessoas pensassem, é muito fácil, é muito intuitivo, uma mulher negra de comunicação dentro de uma empresa formada por mulheres negras, onde o grande público-alvo era mulheres de 20 a 45 anos, negras, de cabelos crespos. Então, assim, era muito fácil ela fazer isso, mas e se ela quisesse fazer isso em outro negócio, em outro... Aí eu precisava daquele título, daquela chancela. E ali foi essa trajetória do Beleza Natural, até que eu realmente me mudei para Nova York e abri o Beleza Natural em Nova York, junto com um squad. Eu era a pessoa de marketing, mas tinha lá a pessoa de formação, de educacional das cabeleireiras, né? Tinha o financeiro, a Leila Velez se mudou para lá também, e foi um momento de transformação, foi um turning point na minha vida de executiva, porque lá eu voltei a ser uma pessoa quase que uma empreendedora. Não, é incrível, porque o início da sua trajetória é como jornalista, como alguém, né, da comunicação, e você faz uma transição para ser executiva, né? E num ambiente assim mais rico impossível. Hoje a gente nomina, como você começou a falar, achei super incrível, né? Hoje a gente tem o letramento, né? Hoje tem a posição sua, né, de head de advocacy e diversidade. Queria que você falasse um pouco nessa dinâmica dentro de uma grande empresa como a L'Oréal. Qual é o grande benefício, né, para o acionista, para o empreendedor, né, para as lideranças de ter, né, uma agenda de diversidade? Como é que é o processo da tomada de decisão quando isso está nominado, estruturado, tem processo para garantir que realmente a diversidade, né, aconteça? Os grandes benefícios. Não, assim, falando especificamente dessa mudança de chave do Beleza Natural para a L'Oréal, quando eu volto de Nova York e eu decido procurar a L'Oréal para trabalhar como o próximo next step, assim, eu começo a entender que está acontecendo uma movimentação, uma mudança na L'Oréal no pós-pandemia, que tinha muita relação com o propósito. Eu vi que tinham mais pessoas negras chegando na companhia, e aquilo realmente mexeu comigo, e eu tinha vários contatos lá, e eu comecei a fazer esse networking bem forte. E aí acaba que eu consigo entrar para trabalhar na L'Oréal, e eu vou para uma cadeira que era uma cadeira de head de comunicação das marcas de luxo, e que também tinha um papel ali de sustentabilidade e diversidade. E ali eu já vi que a empresa já tinha um top-down, um interesse da presidência de fazer com que a diversidade fosse o foco dos próximos anos. Né? Incrível, porque você começa não pela agenda da diversidade, não, você entra em produto de luxo. Produto de luxo já era algo muito disruptivo, né?
para uma cadeira de comunicação dentro das marcas de luxo. Eu lembro que na época eu acabei até dando aula, palestras sobre essa condição do luxo mais diverso, né? Porque eu estava ali fazendo aquele papel de uma agente da diversidade per se, né? Porque eu sou uma pessoa negra, e isso foi um diferencial. E um ano depois que eu estava nessa cadeira, eu fui para a cadeira de diversidade da companhia. E aí, na cadeira de diversidade da companhia, eu consegui entender qual era o desejo, né, de fazer um trabalho muito walk the talk de dentro para fora. Né, o presidente, Marcelo Zimit, ele foi o grande guia dessa jornada de diversidade. Ele é o maior entusiasta, né, então ele comanda ali como tem que ser, né, tem que ser escada abaixo mesmo, então ele comanda isso. E tem uma coisa que ele costuma dizer muito forte, né? Nós somos uma empresa multinacional francesa atuando no Brasil, com licença para atuar no país. Então a gente tem que se parecer com os nossos consumidores. A população é super diversa no Brasil, então é com eles que a gente faz negócios, então a gente tem que fazer produtos, inovar, estratégias de comunicação, né? A gente tem que atender as comunidades que fazem a jornada aqui junto com a L'Oréal, que estão no entorno da L'Oréal. Então a gente tem uma super atenção pela Pequena África, porque a gente faz parte da Pequena África. Sim. Né? E assim, a Pequena África é o berço de toda essa questão do racismo estrutural, que hoje em dia é refletido nas empresas, né? Se ali no Cais do Valongo, na Pequena África, chegaram todas as pessoas negras que foram escravizadas, né, aqui no Brasil, e que depois, quando foram libertas, não tinham o que fazer, para onde ir, não tinham terras, não tinham trabalho. As empresas refletem isso hoje em dia, quando você olha para dentro de uma empresa e você não vê pessoas negras ocupando cargos de liderança, né? Você só vê pessoas negras ali na esfera de assistente, na esfera de entregar um cafezinho. Então, ele percebeu isso muito rápido e a gente criou juntos uma estratégia, onde a gente tinha ali um pilar de comunicação, um pilar de pessoas, um pilar de produtos, né, que é onde a gente fazia a transformação, a inovação, e um pilar muito forte de responsabilidade social, junto com a área de responsabilidade social da empresa, que olha para essa parte realmente da correção, do investimento, para que as pessoas tenham um pouco mais de ascensão social. Então, isso tudo a gente fez em conjunto e é muito interessante ver que nos últimos 4 anos que a empresa cresce duplo dígito, com uma população completamente diversa, com produtos muito fortemente voltados para cada diversidade, específicos, né? Com cada lançamento que tem uma relação, né? Uma relação muito forte com a diversidade. Cada lançamento ele é feito de forma que ele envolve as pessoas, é uma cocriação, há um instituto por trás que dá uma chancela para que realmente aquilo ali funcione. Os próprios líderes da empresa fazem uma espécie de letramento muito forte para que eles entendam como é que eles vão inovar dessa forma com diversidade. E a diversidade se transformou numa ação transversal ao negócio. Então, não é que a área de diversidade, a Márcia estava fazendo essa transformação. Eu era apenas uma influência, eu trazia o que estavam se conversando no momento, trazia speakers para falar, fazia uma estratégia, desenhava essa estratégia com KPIs para que a gente pudesse medir, mas muito focado em que cada pessoa fizesse o seu papel, né? Cada agente corresse atrás, e isso tudo muito com os colaboradores, porque a gente sempre teve as redes de afinidade. E as redes de afinidade são redes de colaboradores voluntários, cada um ali na sua comunidade. No seu tema. Isso, no seu tema. Aí elas conversam entre si. E é essa coisa, o presidente tem um momento a cada 2 meses com esses líderes das redes, para estar por perto, para estar acompanhando. Então, assim, é follow-up o tempo todo, né? E intencionalidade o tempo todo. A gente quer assim, enquanto a gente precisa ter essa meta, a gente precisa mudar, e o negócio vem se transformando. E você, né, acabou de nos dizer que está se transformando e crescendo, né? Os resultados no final da última linha é expressivo, né, e significativo. Com certeza, se não for por respeito, é por negócios, são business mesmo. Você realmente está fazendo ali um produto que está atendendo às necessidades de uma parcela grande da população. Para você ter uma ideia, a gente tem um caso de um produto que é o Ultra Cover, Antellius Ultra Cover, que é um protetor solar, onde a gente aumentou o número de cores, né? Então, um protetor solar com cor, e a gente aumentou as tonalidades desses shades, fazendo com que a gente tivesse mais tons escuros que atingissem a pele negra. E a gente está transformando, assim,
uma população negra que não usava protetor solar, porque é um tabu de que a pessoa negra não precisa. Né? A gente está fazendo com que realmente essa pessoa se sinta incluída, porque passar um protetor solar e você ficar com a pele cinza é terrível. Então a gente tem essa inclusão e assim a gente vai transformando o mercado, né? Incrível. Muito bom. No seu cargo atual, né, você se utiliza muito da estratégia de, né, acionar influenciadores. Na verdade, essa é uma estratégia, né, que as marcas já usam há muito tempo, com seus embaixadores, seus né, garotos propagandas. Mas isso hoje mudou de forma né, substancial. Queria que você né, contasse, assim, né, na sua longa trajetória, o que você vê de mudança nessa estratégia de usar os influenciadores, né, para uma estratégia de comunicação e o impacto, obviamente, que isso traz, né, para o negócio. A gente, de tempos em tempos, a gente vem fazendo algumas pesquisas que trazem resultados de que as pessoas, os influenciadores, os criadores de conteúdo negros, eles não são tão seguidos, né, por conta do racismo algorítmico, né? Então você sabe que um influenciador negro, ele faz conteúdos incríveis, mas ainda assim ele não consegue crescer o número dele de engajamento ou crescer o número dele de seguidores, porque realmente as pessoas consomem o conteúdo, mas não seguem. Que curioso. E aí isso. A gente começou a entender que quando a gente olha para o mercado de beleza, por exemplo, e a gente precisa de ter a diversidade, acaba que sempre a gente está olhando para as mesmas pessoas, para as mesmas influenciadoras. A maioria são pessoas que não são tão diversas assim, então a gente dificilmente tem uma pessoa com deficiência fazendo alguma ativação com marcas, né? A gente dificilmente tem pessoas negras. Então, a L'Oréal decidiu esse ano olhar para isso com muita força e criou um programa, a gente criou um programa que se chama Beleza Mais Diversa. E nesse programa, o que a gente entendeu? Que já que esses criadores de conteúdo, eles não tinham tantas ferramentas para ir tão longe, a gente resolveu dar essas ferramentas e formar esses criadores de conteúdo para ter mais rostos ali, múltiplos, diversos, para as nossas marcas. Nós temos 20 marcas hoje em dia atuando no Brasil, dentro do Grupo L'Oréal, e aí a gente precisava de fato fazer com que tivessem mais pessoas falando sobre essas marcas, porque a gente, no final, estava rodando entre as mesmas listas de nomes, entendeu? E aí a gente criou o Beleza Mais Diversa, que foi um programa criado com a YouPix, que foi uma consultoria que deu aula, né, para todos esses 50 influenciadores escolhidos por nós. Todos eles são negros, né? Dentro de negros a gente tem pretos e pardos, e a gente tinha também uma diversidade muito forte. A gente criou uma interseccionalidade ali de ter mulheres, mães, pessoas de todas as regiões do Brasil representadas, gerações, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então tinha essa interseção entre as diversidades. E esse grupo, eles ficaram estudando durante 5 meses tudo que se possa imaginar que um criador de conteúdo precisa. Precificação, negociação, briefing, leitura do briefing, entrar na jornada da marca, né, tá ali realmente servindo a marca, mas com os seus assets, o seu propósito. E aquilo ali foi uma formação muito forte. Além disso, a gente deu para eles um voucher para eles melhorarem os seus equipamentos. Então, quem não tinha computador, comprou computador. Quem tinha um celular de uma geração mais antiga, pôde trocar. E assim por diante, iluminação, microfone. Além disso, a gente teve uma parceria com o TikTok. Então, eles fizeram um uso muito forte das redes, que eles já têm o TikTok, e o TikTok ia lá junto com a L'Oréal e impulsionava esse conteúdo. Então eles tiveram assim uma visibilidade muito grande e eram desafiados a cada semana, tinha um desafio para eles fazerem um conteúdo novo. Então assim, estimulados ao máximo, e no final eles se formaram, tendo ali uma mentoria de 4 grandes influenciadores negros, né? Então isso deu para eles uma posição de que eu posso chegar lá. E assim a gente mudou esse ponteiro realmente da indústria criativa. A gente trouxe eles, e eles hoje em dia
São 50 formados que atuam nas marcas L'Oréal, mas não somente. A gente fez um projeto social que fez uma modificação no mercado de beleza e em outros mercados também. Você vê que tem gente fazendo para aplicativo de entrega de comida, né, de bebida. Você vê que tem gente participando das ativações do Rock in Rio, em cervejarias. Então, assim, eles ampliaram o leque da ativação, sabendo negociar, se posicionando, realmente criaram ali uma casca profissional numa profissão que agora todo mundo quer ter, né? Porque antigamente as pessoas queriam ser modelos, principalmente jovens, modelos jogadores de futebol. E agora eles sabem que com essa inteligência de relacionamento, que é o que o brasileiro mais ama, né? Você quer comprar que a sua amiga te indicou, né? Sim. E eles se tornam amigos dos seguidores. Então, assim, nada melhor do que fazer disso um negócio para a vida. Muito bom. Uma verdadeira responsabilidade social que vocês fizeram. Total, total. A gente teve, com essa responsabilidade social, a gente trouxe a nossa embaixadora, a Thaís Araújo, que ela é embaixadora da marca L'Oréal Paris há 15 anos no Brasil. Uau. Né? E ela foi, assim, uma espécie de uma sponsor, ela que deu ali, sabe, o diploma, formou uma cerimônia, deu uma chancela para eles de que é possível, entendeu? Isso foi muito legal também. Massa, muito bem. Growth Path é uma nova versão do plano de carreira. No passado, as empresas desenhavam uma trajetória de promoções no tempo e o plano era bem linear. Hoje, os colaboradores são os protagonistas de suas carreiras. E como elas são muito mais dinâmicas, o alvo do profissional é móvel. Isso requer que a pessoa visualize os próximos passos para o seu desenvolvimento, adquira novas habilidades, assuma os novos desafios e fique de olho continuamente se o objetivo, a meta, faz sentido e tenha flexibilidade para mudar quando for preciso. Márcia, você falou pra gente que você anteviu o próximo passo. Há 2 minutos atrás você falou isso. Como é que foi isso? Você realmente sabe, né, ou sabia, né, qual era o próximo passo de carreira que você queria obter? Eu sempre fui muito atenta a isso, né? As coisas nunca vieram muito de bandeja para mim. Então, eu sempre tive que trabalhar muito, com muita atenção e com muita efetividade no meu currículo. Seja fazendo um curso como o MBA, seja fazendo uma especialização fora do país. Isso tudo foi muito forte para mim. Quando eu morei em Nova York, eu falei assim, gente, eu não posso só trabalhar em Nova York, eu tô em Nova York, eu tenho que estudar aqui. Sim. Aí eu corri para a NYU e fui estudar lá, entendeu? Então eu sempre tive esse passo. Só que quando eu entrei na L'Oréal, o real significado... L'Oréal tem algumas expressões muito interessantes, que fazem muito parte da cultura, né? Sim. Eu entendi exatamente o que eles falam. Aqui na L'Oréal, você faz a sua carreira. Porque é tão grande a empresa que... né? E eles têm uma nomeação de uma carreira em colmeia, né? Que é realmente quando você vai andando de uma forma cíclica. Não é algo assim, né? Que você constrói uma catedral de carreira, sim, que você vai até o topo hierarquicamente. Mas você vai circulando, né? E isso faz com que você vai adquirindo várias habilidades. Eu tô há 3 anos na empresa, tô na minha 3ª carreira, né? E tudo isso tem uma linha, né? Tem um link com a diversidade, né? Isso vem acontecendo, que foi aí sim foi uma transição de carreira. Eu deixar de ser uma profissional de relações públicas, de cuidado com o risco reputacional, para realmente ser uma agente da diversidade e tendo isso tudo como suporte, ferramenta para eu trabalhar. Sim. Mas essa transição de carreira, essa linearidade que tem a diversidade passando por toda a minha carreira, ela ficou muito forte, né? De fato. E eu acho que é isso, assim, você estar sempre pensando em projetos. Acho que é uma cultura intraempreendedora, né? Sim. Você está sempre pensando ali em projetos que você pode entregar e que podem fazer você dar o próximo passo. Sim. Eu acho que assim, essa minha movimentação para o marketing, eu acredito muito que quando surgiu esse projeto surgiu dentro da cadeira de advocacy, né, pelo diretor de advocacy da companhia, e ele, quando trouxe esse projeto, vamos fazer essa parceria com diversidade, eu ainda estava na outra cadeira, e aquilo ali me fez brilhar um olho tão grande que todo mundo percebeu, gente, é disso que ela gosta de fazer. Sim. Vamos investir nisso, e eu acho que isso é muito da vontade que você tem com as ferramentas que você tem dentro da empresa e as movimentações que você tem a liberdade para fazer. Perfeito.
Bom, em 2022, você foi eleita uma das 10 mulheres negras de mais destaque no Brasil pelo site Mundo Negro. Sim. O ano passado, 2023, você ganhou o prêmio Ubuntu. Ubuntu, isso. Ubuntu. Que enaltece as personalidades que contribuem, Você né? sabe o que quer dizer Ubuntu? Não. É uma cultura africana que quer dizer que eu sou por você. Olha que Eu bonito. sou porque nós somos. Então, quando a gente fala de Ubuntu, você pode levar isso para qualquer situação. Sim. Você pode levar para uma situação de que eu estou aqui pela minha comunidade, eu estou aqui por todos. Quanto propósito, e se eu né? sou por mim, eu sou por você e a gente cresce juntos, entendeu? E aí o prêmio... Foi esse prêmio que aconteceu aqui no Rio. 2023, Isso. né? Ele enaltece as personalidades que contribuem pela cultura, Pela causa né? racial. Pela Isso. causa racial. E esse ano você, né, foi novamente eleita uma das 10 maiores executivas negras no Brasil pela revista Raça. Isso. Pois é, nossa, quanta coisa, né? Precisamos até dar uma pausa para respirar, porque foram muitas conquistas. Sim. E agora, né? Qual é o próximo passo? Qual é o sonho, né, da Márcia pro prazo aí mais curto de tempo? Olha, a gente veio vivendo isso até agora. Eu acabei de mudar de carreira, voltando para o marketing, né? E eu penso muito que o meu maior sonho é conseguir solidificar esse propósito onde eu estiver, entendeu? Sim. Assim, eu acho que eu não tenho mais um caminho da volta. A diversidade, ela te dá esse empurrão que parece que você não tem como voltar mais para onde você era. Então, se eu consigo pensar que o meu sonho grande é ser uma alta líder, é buscar cada vez mais as altas hierarquias da liderança. Esse é meu desejo. Eu quero, para mim, nem o céu é o limite, né? Eu agora fiz uma formação de conselheiras, junto com o IBGC, junto com o Instituto Conselheiras 101, que é formado por mulheres brancas e negras, mas ele é dedicado à educação de mulheres negras em cadeiras de conselho. E o meu objetivo maior é ocupar essas cadeiras de conselho, de fato. Eu agora acabei de fechar com um conselho que eu ainda não posso falar, mas eu acabei de fechar com esse conselho e eu acho que esse passo vai ser muito interessante para ter uma outra visão de negócios, enquanto eu ainda sou realmente uma colaboradora de uma empresa, onde a máquina ainda está girando Sim. ali, mas eu quero ter essa representatividade hierárquica na sociedade, porque só assim a gente vai poder tomar atitudes, tomar decisões que vão ajudar uma população que ainda é uma população menos assistida. A mulher negra, ela é a maioria da população, mas ela ainda é a pessoa que menos ganha na escala, né, dos salários do Brasil. Então essa desigualdade, até que ela seja corrigida, ela vai precisar de muitas líderes na frente, realmente fazendo com que essa onda aconteça e mostrando que nós podemos, sim. Sim. Falando do Conselheira 101, né? Conselheira 101. Esse movimento. Isso te provoca, assim, uma causa de inspirar também novas mulheres, do mesmo jeito que você falou sobre sua filha, né, a Manu. Isso, né, te engaja a inspirar novas mulheres a serem novas Márcias? Com certeza, porque quando você... eu acho que educação, Lucimar, é algo transformador, né? E as pessoas são muito agradecidas a você quando elas recebem uma educação, né? Quando você está ali provendo uma educação. O Conselheiras 101, eles nos deu uma formação que realmente a gente não estava nem imaginando que caminhos percorrer para entender, porque somos todas executivas de empresas. Mulheres há uma e negras, seleção, né? Há uma seleção muito séria, feita por uma consultoria internacional de recrutamento. Então a gente passa assim realmente por um super vestibular para entrar naquela turma. Então eu entrei na turma 3, hoje já está na turma 5, indo para a 6ª. Então você tem ali uma comunidade de 100 e poucas mulheres que estão trocando diariamente sobre oportunidades, sobre tomadas de decisão, né, sobre artigos científicos que você possa ler e aprender mais. E isso, assim, não tem preço, né? Então, para mim, fazer parte dessa comunidade e ter essa chance de inspirar outras mulheres, nós nos inspiramos ali, mas muitas ali, como eu, são mentoras de muitas mulheres negras. Eu sou mentora
Líder Negra, que é um grupo de mulheres que são mentoradas, né? Eu já fui mentora do Firminas, que é do Instituto Anga. Eu tenho um grupo de meninas que eu mentoro, que são as Pretas na Ciência, né? Então, tem ali a chance de fazer essa troca acontecer. É o giving back. Sim. Eu costumo dizer que eu recebi muito da Leila e da Zica, né? Esse estímulo de vai em frente, do básico ao sofisticado. Sim. Então, esse estímulo muito sofisticado me fez chegar onde eu estou. Mas eu tinha, por outro lado, a Zica, que era uma ex-empregada doméstica, super empreendedora, enlouquecedoramente, já teve vários negócios, até ter um negócio, um salão de beleza voltado para pessoas negras, que atendia 120 mulheres por mês, né, em várias regiões do Brasil. E ela simplesmente falava assim, aonde você vai com essa camisa amarrotada? Né? Ah, mas eu tô em São Paulo, eu tenho licença poética para estar com a camisa porque eu tô vindo do Rio. Viajando. Não tem, não. Vamos passar essa camisa porque você vai para essa reunião com investidores e eu quero você perfeita. Impecável. Então, isso são formas de moldar pessoas que já vêm com uma autoestima, às vezes, um pouco debilitada, né? Sim. E hoje eu puder fazer isso por outras mulheres, né? É por isso que eu uso meu brilho, minha sandália dourada, tô sempre sorridente, porque eu acho que é um estímulo que essas pessoas precisam para seguir em frente. Sim. Você teve a sorte, né, de ter influências na sua trajetória muito significativas. Muito. Né? Você acabou de contar, né, da Zica e da Leila, o Bernardinho. Alguma outra referência você acha que te formou para ser esse tremendo sucesso, né? Ou no exterior, né? Trabalha numa super empresa. Outras referências te moldaram? Eu posso dizer mais duas referências, mas elas estão muito no campo da minha família. A minha família sempre foi uma família que muito estimulou, a gente se autoestimula o tempo todo para ir além. A minha mãe sempre foi uma pessoa que me estimulou e sempre foi meu braço direito para que eu pudesse seguir. Né? Ela segurava tudo aqui para que eu pudesse estudar fora, trabalhar fora, para que eu pudesse realmente passar noite e dia trabalhando, para que eu pudesse até estar em momentos de network que é necessária a socialização. Então minha mãe, ela tem uma frase que ela fala que o saber morre com o dono. Uau. Que para ela, ninguém vai tirar o que você aprendeu. E isso vai ser sua maior fortaleza em qualquer situação. E eu tenho isso muito forte, porque às vezes eu estou numa conversa e daqui a pouco eu jogo, sem querer, algo que eu li, ou algum filme que eu vi, ou algum país que eu visitei, eu trago um pouco da cultura. Então isso é muito do saber morre com dono, sabe? Que está aqui e que ninguém vai tirar. Né? E tem uma outra parte é que meu pai sempre falava assim, né? Seja craque na bola, craque na escola. Então, o craque na bola e o craque na escola é o seguinte, seja correta no seu trabalho, com o que você tem que fazer, mas também divirta-se. E eu tenho essa coisa de buscar reenergização na diversão. Então, eu estou sempre tentando fazer o máximo desse equilíbrio dar certo. Então, esses estímulos que eu tive em casa, eles continuam muito fortes até hoje. E moldaram, na verdade, Moldaram. E eu também tenho um primo que foi um altíssimo executivo da IBM e uma pessoa que realmente, de vez em quando eu corro para bater uns papos importantes, um mentor, e o Jefferson, e ele sempre fala para mim, a gente precisa de 5 palavrinhas mágicas, né? Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigada, e dá licença que eu tô passando, e você vai passando, e você vai levando, e é assim que eu vou. Incrível. A gente vai ter que terminar, né? Mas tá uma delícia esse papo. Para a gente poder fechar, eu queria que você deixasse um conselho, uma dica para quem está assistindo a gente, né? O que é uma dica para o sucesso, né? O que você gostaria de ter ouvido quando você era uma aluna na universidade, quando você era jovem? Um conselho. Eu tenho uma frase super clichê da Angela Davis que eu acredito muito, que ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Eu sinto isso acontecer muito forte, mas eu só consegui acreditar nisso depois de mais velha, entendeu? Então, de fato, eu diria que é para você acreditar
nesse efeito borboleta positivo. Porque o que você está fazendo hoje, ele vai reverberar no futuro de uma maneira tão importante. Então, assim, não desista daquele curso. Não desista sonhe grande, não desista no caminho, porque às vezes o caminho vai ser difícil. Mas eu acho que a gente às vezes tem algo que vai acontecer lá na frente que vai explicar por que esse caminho foi difícil. Para mim, sempre foi assim. E acredito que essa questão da resiliência, ela pode ser moldada. Sim. E acho que na base, na juventude, é que a gente molda essa resiliência, sabe? Habilidades podem ser desenvolvidas. Isso, desenvolvidas. Marcinha, foi um prazer enorme te receber aqui. Que bom, que bom. Obrigada. Eu agradeço muito, adorei. Que bom. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir as outras temporadas no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Se quiser ver só uns trechinhos, também tem alguns cortes lá no Instagram, @IBMEC, e no TikTok, @IBMEC.oficial. E até a próxima!